Então, bom dia, oficialmente, e vamos fazer uma retrospectiva do que a gente leu da última vez. Então, na última vez a gente leu, a gente falou que existem dois processos planetários, né? Os processos planetários que se complementam, se conectam. A gente também conhece na literatura como processos planetários duplos. Então, a imagem é que cada vez que a gente vai encarnar, né, a gente passa por todas as esferas planetárias. E quando a gente vai excarnar, quando a gente morre, a gente também passa por todas as esferas planetárias. Por isso, essa dupla mão, de ida e de volta, né? E cada vez que a gente passa na vinda por um processo planetário, eu vou atraindo todas essas forças dos planetas que vão ser necessárias para a nossa vida aqui na Terra, para a gente cumprir a nossa tarefa kármica. E toda vez que eu me desligo da Terra, eu passo pelas esferas planetárias, fazendo uma purificação em cada esfera planetária, tá? De alguma forma é isso. Nós temos então, os planetas que são suprassolares, ou seja, estão acima do Sol, que são Marte, Júpiter e Saturno. E temos os planetas que estão abaixo do Sol, começando por Lua, Mercúrio e Vênus. Vênus é que está mais próxima ao Sol, dos infrasolares. E nós temos os dois limites, a Lua e o Saturno. Tá? Então, a Lua é o portal do nascimento, podemos dizer assim. A Lua é que está mais próxima da Terra. E o oposto dela é o Saturno, oposto complementar. Tá? Isso tem a ver com as nossas qualidades astrais. A gente pega as nossas qualidades astrais, passando por todas essas esferas. E aqui ele também disse que essas qualidades planetárias aparecem mais na nossa biografia aqui na Terra no terceiro setênio. A partir dos 21 anos, então, aparecem as forças zodiacais, que não é o tema agora. Cida. Uma pergunta. Ele fala quanto tempo demora essa passagem pela planetária quando a pessoa morre? Depende de cada um. Primeiro, Hum, a gente vai ficar um terço do tempo da nossa vida no cama louca, hum, que ele fala em algumas palestras que vai até Vênus, em outras é só na região da Lua. Mas, hum. e depende. Então, primeiro esse um terço, e depois a gente, na volta, vai ficar quanto tempo for necessário para adquirir as substâncias daquele planeta. Para reencarnar. É, Então faz uma volta e depois vem para a reencarnação. É é, isso? é. Hum, Faz uma volta significa você passa pelas esferas e depois, quando chega lá em cima, na meia-noite cósmica, isso demora bastante tempo, né? E o tempo para nós também é diferente do tempo, né? E lá na meia-noite cósmica, ele também fala nesse trechinho aqui que você toma a decisão de descer. Por quê? Porque você quer se melhorar. Senão você ficaria lá, você tem a tentação de Lúcifer e gostaria de ficar lá só nesse aspecto mais espiritual. Isso faz sentido quando, acho que no Evangelho fala que há muitas moradas na casa de meu pai, né? Sim, E inclusive quando no velório do meu marido, né? O ritual lá católico falou sobre isso e falou: João de Deus está indo para a morada que ele construiu aqui na terra. Achei bonito isso. é, Bem tá. legal. Gratidão.
Puxa, Bom, e daí, nesses processos planetários duplos, né, a gente tem o processo que forma o corpo para a gente estar aqui na Terra, e aquele que se dissocia. Então, tem uma corrente formativa e uma corrente dissociativa dentro de cada planeta. Então, em Saturno, o que a gente viu? Que Saturno tem como esse processo formativo, a formação de Saturno, Saturno é responsável pela formação do esqueleto, dos ossos. Mas também ele é responsável, que é um processo mais de morte, vamos dizer assim, né? Mas ele também é responsável pela formação do sangue, que é um processo de vida. Tá fazendo sentido? Cris, completa alguma coisa? E aí a gente traz, além dessa formação do corpo, as qualidades correspondentes a Saturno. Quem tem muito Saturno, vamos dizer assim, ele é uma pessoa bastante observadora, bastante profunda, né? Ela vai em busca daquilo que é essencial, é uma pessoa investigadora. Claro que também tem aquilo que não é qualidade, que não é tanto, ele também pode ser mais enrijecido, mais cristalizado, né? Então, essas são as características de Saturno, as características anímicas de Saturno. Mas deu para entender como vai formando o corpo, né? Daí a Lua, como complementar oposto, ela é responsável pela formação da pele, né? Então, a gente viu que se só tivesse Saturno, ele ficaria muito contraído, muito cristalizado. Se só tivesse Lua, Lua é responsável pelo crescimento, pelos processos de reprodução, tudo que é divisão celular, tudo está na responsabilidade da Lua, né? Então, se ela fosse crescendo, ela não teria limite. O que limita a Lua é a pele. Então, pele é um processo da Lua. Só que também existe, como processo oposto dentro da Lua, vamos dizer assim, essa invaginação, da pele, vamos dizer assim, que forma todo o sistema nervoso. Então, a Lua também tem a questão da morte e da ressurreição dentro do próprio processo dela, né? Um é a pele e o outro é o sistema nervoso, que é um sistema mais, o sistema nervoso ele é o mais, vamos dizer, mais relacionado à morte, vamos dizer assim, né? Então, pele e cérebro na Lua. E quais são as características da Lua? A Lua tem muito essa característica de espelhar, de acumular, né? De ficar mais na superficialidade, tá ligado mais ao superficial mesmo, à estética. Ele dá até o exemplo das pessoas que trabalham no teatro, no cinema, que são bastante ligados a essa questão da estética. Mas ela também espelha o mundo, porque tem esse sistema nervoso que pode espelhar as ideias do mundo, né? Então, esses processos planetários duplos, a gente entende dessa forma. Eles são responsáveis, então, por essa formação dos órgãos, né? Então, Saturno é baço, né? Ah, em, em Lua é a pele e o sistema nervoso, vamos dizer assim. O baço, porque o sangue acaba terminando essa formação de Saturno no baço. E daí a gente precisaria estudar bastante fisiologia e tudo mais para entender mais profundamente, que também não é o caso aqui. Deu para entender um pouquinho mais? Não sei se Eu, você... Helena, bom dia. Eu Onde estou com a câmera fechada que eu estou entupidíssima de sinusite, tá? tá? Helena, então, na verdade, cada planeta tem essa vida e morte, Tem. Traz essa essa característica característica.
formativa e dissociativa. Tá. Eu só queria confirmar isso. Obrigada, Eliane. E, além disso, a gente está estudando como eles são polares complementares. Eles se complementam. Não é um, mas eles se complementam. Enquanto a gente tem que pensar assim, enquanto Saturno é mais introspectivo, a gente poderia dizer, a Lua é mais... Não, é errado. Os dois são introspectivos, são introvertidos. Só que um tem o calor, que é o Saturno, e a Lua é mais nessa distância, nessa superficialidade. Um é mais profundo e outro é mais superficial. Deu? Deu para entender. É que é Não é- interessante esse da Lua, como você traz essa questão da estética e, ao mesmo tempo, espelha o mundo, né? E ao mesmo me lembra justamente artes mesmo, né? É engraçado isso, porque eles, muitas vezes, no trabalho deles, eles retratam o mundo e talvez tragam uma superficialidade por um cuidado, talvez com a estética. Eu achei bem interessante isso. É. E daí a gente pode olhar dentro da nossa própria biografia se eu tenho mais Saturno ou se eu tenho mais Lua, ou se estão equilibrados, ou o que é que me falta, né? Então, para que a gente está lendo isso? É exatamente para a gente se olhar, né? Então, a gente olha esses processos dentro da própria biografia. E, de alguma forma, isso tem a ver com saúde e doença também. Bom, espero ter ajudado um pouquinho. Vamos continuar. Se vocês não têm nada, por favor, se vocês têm alguma coisa mais a acrescentar. Bom, teríamos muito a falar mais sobre Saturno e Lua, mas eu acho que deu para dar uma, né? E agora nós estamos na página, no meu livro velho, 115, vamos começar Júpiter e Mercúrio. 120 no novo. Então, vamos lá, Júpiter e Mercúrio. Júpiter é, em primeiro lugar, o grande escultor do mundo. Assim como Saturno, cria uma imagem nua do espírito na magnífica forma do esqueleto. Júpiter esculpe em torno desse esqueleto uma forma plástica de beleza e leveza. Essas formas jupiterianas são a expressão do homem como ser anímico. A força de Júpiter irradia para dentro, a partir da testa, modelando a maravilhosa estrutura do cérebro na infância e mais tarde formando pensamentos. Estes são especialmente os pensamentos que ordenam as relações do mundo e as tornam visíveis. Em suma, as forças jupiterianas formam os órgãos e músculos mais profundos do corpo. Júpiter esculpe os órgãos internos e os contornos do corpo com perfeição, mas, ao mesmo tempo, com gesto supra-humano cósmico. Se fosse por Júpiter, seríamos todos, aos 14 anos, belas estátuas gregas, que, em gestos e atitudes, poderiam ser a expressão de puro elemento anímico. Seríamos todos formosos, como as estátuas de Apolo e Vênus. A força escultora de Júpiter encerra, ao mesmo tempo, uma sublime sabedoria. Essa sabedoria na magnífica estrutura dos nossos órgãos é aparente nas formas que surgem do elemento fluido. Mas esse esculpir pleno de sabedoria poderia ainda ser levado a efeito a atingir a rigidez geral. O eu humano escapa dessa rigidez pelo movimento no gesto. Gesto é a expressão plástica da alma no contexto do movimento. Essa é a função dos músculos, cujas formas dão beleza ao corpo humano, mas que, em sua função interior de alternar tensão e relaxamento, de expandir e contrair, desempenham uma atividade química.
Nessa química interna, esse movimento é rigorosamente ligado ao fígado. As contrações musculares emergem das modificações químicas originadas da tensão. E onde quer que isso ocorra, inclusive nas plantas, as formas jupiterianas estão atuando. A ação de Júpiter termina no fígado. Este é o único órgão humano que não permite ser penetrado pela força de Júpiter, seja em sua forma externa ou em sua forma interna caótica, desempenhando, ao contrário, uma atividade química específica. O tipo jupiteriano esforça-se para surpreender em tudo aquilo em que se empenha. Detalhes não lhes são interessantes ou tornam-se importantes apenas quando confirmam o todo. Ele sempre se senta em um trono, fala demais e nessa posição é intocável. Supervisiona e ordena o mundo simetricamente segundo regras. Essa organização tem ao mesmo tempo uma beleza altiva, mas, quanto à corrente escarnatória, o tipo jupiteriano tem um gestual anímico característico dos grandes atores e regentes. A vida anímica subjetiva tende, então, a tornar-se uma espiritualidade objetiva e empreende o verdadeiro caráter humano. Assim como Schiller é saturnino, Goethe é o epíteto do indivíduo jupiteriano. O homem jupiteriano é o pensador. Em oposição a Júpiter está Mercúrio. Mercúrio com suas atividades. Enquanto Júpiter traz a ordem cósmica, Mercúrio produz o caos. Não o caos ordinário, mas o que poderíamos chamar de caos sensível. Movimento sem direção, mas preparado para circular no interior de tudo o que parece apropriado. Mercúrio é um movimento rápido, fluido, ajustando-se a toda a resistência, indo para a esquerda ou para a direita, conforme a conveniência, sem intenção própria, mas sempre em movimento. Movimento e fluidez são atividades que Mercúrio nunca interrompe. A natureza do movimento e a maneira como ele flui depende das circunstâncias. Mercúrio ajusta-se, mas flutua. Por isso, no homem, ele é ativo numa área onde não existem canais fixos, na linfa e nos vasos linfáticos. Enquanto os vasos sanguíneos possuem localização física fixa, os vasos linfáticos movem-se tanto quanto podem, contanto que alcancem seu alvo, as glândulas linfáticas. Júpiter cria simetricamente segundo as leis cósmicas superiores. Mercúrio tende a ser assimétrico. Toda assimetria na face, na estatura, isto vale também para o mundo vegetal, significa que Mercúrio está pregando uma peça em Júpiter. Mercúrio é brincalhão e está sempre disposto a brincadeiras. Tem humor e adora quando os elevados planos dos deuses não acontecem como era esperado. Pois aí fica claro que os deuses nunca terminam sua tarefa e que tudo permanece em fluxo. Certa vez, uma amiga me disse: Júpiter e Mercúrio podem ser comparados ao rei e ao bobo da corte. O rei no trono ordena tudo no reino. Ele mantém a simetria. A seus pés senta-se o bobo, com seu traje assimétrico, metade amarelo, metade vermelho, até que seja enxotado. Ele comenta o peso das palavras do rei e mostra-lhe que frequentemente as coisas podem vir a ser diferentes do que se pensa. Mercúrio é o grande realista. Ele pode adaptar-se ao frio, ao calor, ao sol e à sombra. Ele ensina que em todas as circunstâncias a vida continua.
a planta continua a crescer e assim por diante. Se pressionado, pode tornar-se desonesto e seduzir a planta ou o homem ao parasitismo. Os antigos gregos criaram com asas nos pés. Mercúrio, o deus dos mercadores e dos ladrões. Ambos garantem que os bens terrenos não ficam acumulados em um único lugar, e sim estão sempre em movimento. Esta adaptabilidade interna de Mercúrio, porém, poderia eventualmente levar a uma absoluta falta de caráter, todavia. O eu evita isso encontrando outros movimentos com seu próprio movimento. O que acontece quando dois movimentos aleatórios se encontram e se fundem? Redemoinhos e vazios são criados, e nos rios, por exemplo, propiciam o aparecimento de bancos de areia. Dessa forma, podemos distinguir um segundo princípio formativo orgânico no movimento mercurial. Os órgãos surgem do encontro dos dois fluxos de movimento. Eles têm uma forma diferente daqueles que são fixados na Terra pelos arquétipos superiores. No mundo vegetal, podemos observar claramente a inter-relação desses dois princípios formativos. Se compararmos a folha de faia e a folha de carvalho, nós vemos que são diferentes. Se, no entanto, arrancarmos 100 folhas da mesma árvore de faia, não haverá duas idênticas. Por aí vemos a interminável variação em se tratando de uma mesma forma. Assim é Mercúrio. Cada encontro de duas forças ativas é salutar, é a cura. A verdadeira saúde só ocorre quando uma habilidade, o corpo humano ou uma planta, pode absorver outra atividade e transformá-la em uma nova. O tipo mercurial é marcado pelo que comumente chamamos de falta de caráter, porque se adapta a princípios advindos de fora e acaba abrindo mão de seus próprios princípios. Na verdade, o tipo mercurial tem seus objetivos, que de uma forma ou de outra tenta alcançar. A imagem do vendedor ambulante que bate numa porta e, sendo dispensado, logo vai bater em outra, ilustra essa característica. Nas atividades comerciais, encontramos muitos indivíduos mercuriais. Na corrente escarnatória, o caráter mercurial tem um lado inteiramente diferente. Nela, devido à sua habilidade em exercer o encontro, uma força saudável emerge do meio social. Situações que não se resolvem deslancham novamente para se tornarem visíveis novos aspectos. O médico que detecta uma obstrução orgânica ou biográfica pode movimentar e desenvolver esse processo, realizando o encontro entre a medicação e o organismo. Por meio do encontro surge um novo futuro. O tipo mercurial, em sua dinâmica social, é um indivíduo bem-sucedido. Uma festa sem uma pessoa mercurial não é uma festa completa. O caráter mercurial, em seus dois aspectos, traz vida à comunidade. O tipo mercurial é o inovador. Então, Júpiter e Mercúrio mesclam-se um ao outro. O programa formativo dos órgãos, sabiamente previsto, encontra no movimento fluido mercurial sua única metamorfose, adaptada às circunstâncias específicas. A expansão e contração químicas dão direção ao fluxo do movimento de Mercúrio, por tensão na superfície. Nessa inter-relação, pode-se encontrar todo tipo de problemas, estado de tensão. Com sua atividade plástica, Júpiter termina na formação muscular. Então, essa atividade se move para uma função química e, nesse movimento, conquista a rigidez plástica. Na sabedoria, como atividade química, o movimento muscular delineia-se no fígado, onde Júpiter vem a terminar sua atuação.
Esse ponto de vista é contrário à opinião corrente de que o fígado envia substâncias ao músculos. De nosso ponto de vista, entendemos que os músculos é que obtêm substâncias do fígado. No fluir dessa atividade, Mercúrio gradualmente leva o fluxo de tecidos aos vasos linfáticos, processo que termina na função das glândulas linfáticas. As glândulas linfáticas são o terminal do fluxo fluídico. Os fluidos percorrem o corpo inteiramente, com exceção da bolsa de ar, a que chamamos pulmão. O pulmão é uma glândula, mas uma glândula negativa, por ser um vazio no corpo fluido. Fígado e pulmão são os terminais das atividades de Júpiter e Mercúrio, respectivamente sendo, portanto, o órgão jupiteriano e o órgão mercurial. E daí tem aquele esqueminha, Júpiter 1, dando formas de contorno, levando a uma rígida forma anímica, que está relacionado com Mercúrio 2, que é o movimento como força saudável, forma pelo encontro de movimentos. Daí a gente tem Júpiter 2, que é o movimento gestual formado em superfície de tensão. E o Mercúrio 1, que é o movimento fluente, levando à abolição de qualquer forma individualizada. Assim é Mercúrio e Júpiter como planetas complementares. Tudo bem? Continuamos? Muito legal, né? Eu tenho vontade de fazer, eu adoro o Excel. Aí tudo eu ponho no Excel. Aí eu vou começar a fazer essas comparações aí, para poder gravar melhor, né? Sim, Aí depois eu mando para você, para Eliana, tá bom. para Ótimo. ajudar no estudo. Obrigada, muito bom. Continuamos? Deu para pegar o movimento de Júpiter, que não para nunca, né? Posso falar? Pode? Eu acredito que isso daí deve estar mais explicitado na fisiologia oculta, não? Que eu tenho e ainda não li. É. Então, Steiner também traz isso em várias, que agora eu não me lembro aonde está, né? Mas não sei dizer aonde se tem, deve ter na ciência oculta também, né, Cris? Tem lá na ciência oculta? Não me lembro mais. Eu vou ver na fisiologia que eu tenho para ver se tem, daí eu te falo, tá bom? Tá bom, ótimo. Bom, então, um traz forma, o outro traz movimento, um organiza, o outro é o caos, o órgão de Júpiter é fígado e de Mercúrio é o pulmão. Então, eu acho que assim, a gente não dá para gravar tudo de uma vez, vai gravando aos poucos, né? Então, eu acho que o que fica mais é que ele está formando órgão, né? Esses processos formam órgão, e esses processos trazem qualidades anímicas. Eu acho que isso que é o fundamental, né? Tá bom? Se ninguém tem pergunta, continuamos. Marte e Vênus. Agora vamos descrever as atividades de Marte e Vênus. Marte, o último dos planetas exteriores, é o portador do movimento criativo, mas voltado a um objetivo. Ele dá o impulso para o princípio arquetípico espiritual penetrar a realidade terrena. E, ao mesmo tempo, para esse princípio arquetípico ser expelido novamente para fora no mundo. Onde quer que uma planta se impulsione ao espaço, no sentido do crescimento, Marte está atuando. Ele é a força pela qual uma atividade é executada no mundo, com o propósito de conquistar esse mundo e revelar o seu interior.
Sem Marte, não poderia existir uma única planta. Toda forma de floração e de crescimento na primavera é uma conquista do espaço pelas forças marcianas. Uma boa imagem dessas forças é a do arqueiro, no momento que lança a flecha. O propósito de concentração de força nessa imagem é a mais pura qualidade de Marte. Essas forças marcianas surgem no ser humano entre as omoplatas, fortalecendo-o pela inserção de ferro no sangue. Por um lado, elas invadem o sangue e, por outro, irrompem no discurso. A força com que a palavra é formada no ar exalado é também uma força marciana. O tipo marciano, a pessoa em que as forças marcianas estão atuando, vive em contínuo estado de atividade dirigida para fora, mas exaure-se em criatividade e não consegue manter o que cria, por não conseguir deter-se em coisa alguma até seu término, e por não saber cuidar do que foi criado. Pior do que isso, ele destrói sua criação e constrói algo novo em seu lugar. Dessa forma, é arrastado, e se alguém tenta bloquear seus objetivos, torna-se violento. O eu que deseja resistir a ser tragado nessa atividade obsessiva tende a oferecer uma potente oposição a esse processo marciano, pois Marte não pode ser controlada por meias medidas. Esse processo de resistência leva ao bloqueio das forças dirigidas, e então ocorre uma surpresa. Quando o impulso marciano é bloqueado, o mundo começa a ressoar. Pense no arqueiro uma vez mais. Ele atira flechas através do ar e a força é bloqueada, fazendo com que a flecha penetre num carvalho ou bata em um escudo. Nesse momento de resistência contra o impulso, o impacto da resistência ressoa. Observe o mesmo efeito com uma corda que é esticada. A força com a qual o arco é movido encontra a resistência da corda tensionada. Na medida em que força e resistência se encontram, a corda produz o som. Algo similar pode ser observado pelo atrito do arco do violino com um prato de metal. Ao salpicarmos areia no prato, formam-se figuras sonoras, mostrando como a substância é ordenada de acordo com o princípio do som. Esse princípio ordenador também é encontrado na química. A ordem das substâncias químicas e dos compostos orgânicos acontece segundo leis musicais. Cada tom tem sua própria forma sonora. Pelo fato de as altas hierarquias falarem no mundo etérico, as substâncias ordenadas de acordo com os elementos são criadas na Terra, fora dessa harmonia cósmica. Essa ressonância cósmica origina-se na esfera de Marte e chega à Terra por efeito da química ou éter sonoro. Nos organismos humano e animal, Marte trabalha a partir de fora, no corpo astral, ordenando igualmente a substância. As forças do ferro, atuando como portadoras do ferro no sangue, na hemoglobina, terminam no fígado. Aí, com o ferro livre, é criada a bilirrubina, o mesmo que hemoglobina. Na criação da bilirrubina, o ferro é contido. Assim, as forças estruturais de formação de proteínas são criadas no fígado como um padrão sonoro.
As, as proteínas são necessárias ao desenvolvimento do corpo humano. Sua criação no fígado é um processo ressonante, em que as substâncias carbono, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo são ordenadas como figuras sonoras. A força de direção, nesse caso, é o impulso bloqueado de Marte. O tipo marciano é o organizador. Os processos ativos de Marte são opostos aos processos de Vênus, os quais atuam inteiramente por trás da cena. Se quisermos entender Vênus, teremos de ficar silenciosos e aprender a ouvir. Vênus é ligado aos mais profundos níveis de nutrição, célula, as mais profundas forças elementares, onde as substâncias são absorvidas pelos processos vitais por meio de um princípio superior. Vênus associa-se à criação de um ambiente propício a que algo se desenvolva. Algumas vezes podemos encontrar essa capacidade de criação de ambiente em lares onde vive uma mulher pacata, modesta, mas interiormente notável. Em tais recintos, o encontro ocorre. É o lugar do encontro da alma. Um calmo calor prevalece ali e mesmo a pessoa mais tímida ousa expressar-se. Se imaginarmos como esse clima social fértil vem a ser presente nessa casa, concluiremos que isso se deve à modesta figura dos bastidores, que diz poucas palavras encorajadoras, porém gentis, e na hora certa, ou apenas traz um café e rapidamente desaparece. Vênus tem a habilidade de criar espaço para que algo possa manifestar-se. Assim como Marte é ligado ao falar, Vênus liga-se ao ouvir. Mais precioso do que a luz. Goethe chama isso diálogo. O diálogo é a harmonia entre Marte e Vênus. Marte é o parceiro que fala, e Vênus o que ouve, e vice-versa. Onde Marte e Vênus realmente se encontram, um terceiro elemento é criado. Tornar-se inteiramente Vênus, inteiramente continente para receber algo com total perda de si, nessa absoluta atitude de ser Vênus, o eu não poderia continuar a existir. O processo tem que ser revertido novamente ao seu oposto. O eu tem de sobrevir num processo de construção que ocorre mediante processos vitais. Esta é a função do sistema urinário. Nos rins, órgãos de Vênus, os processos venusianos terminam. Quando forças etéricas e substâncias são separadas no rim, a matéria morta é eliminada e forças etéricas irradiam para cima para os olhos, provendo a capacidade de voltar-se para fora no ato de olhar. Em patologia, a ligação secreta entre rim e olho é bem conhecida. É maravilhosa a cooperação entre Marte e Vênus num organismo vivo. A proteína formada pelas forças de Marte no processo da vida nutre as células via a ação de Vênus. O processo venusiano, tendo seu final nos rins, irradia forças dos rins em direção às forças de Marte, que uma vez mais tornam-se conhecidas pelos olhos, pela visão. O poder da visão em voltar-se ao mundo exterior deriva da radiação renal. Um maravilhoso exemplo de Marte e Vênus é apresentado em um instrumento musical como o violino. O arco possibilita a direção do movimento. A corda resiste a esse movimento e ressoa.
o tom adquire qualidade real somente a partir do som do instrumento, que cria um ambiente onde o tom pode ressoar, nascendo como qualidade viva. O tipo venusiano é o cuidadoso, aparecendo em vocações que requerem cuidado, como a do enfermeiro, ou em pessoas que lidam com viveiros ou sementeiras. E daí nós temos os processos. Marte 1, que tem esse movimento dirigido ao espaço, que está relacionado a Vênus 2, que é a excreção e a separação das substâncias e forças etéricas nos rins, né? Pelos rins, através dos rins. Depois tem Vênus ou Marte 2, né? Que é o som como resultado do bloqueio do movimento, uma força formadora de proteína, formação de substância. E com Vênus 1, que é o cuidado com a nutrição, formação do ambiente, recipiente para algo superior. E assim os dois se complementam. Posso fazer uma pergunta? Ó, claro, se a gente souber responder, Ah, tenho certeza, Eliana. Então, perguntar assim, Eliana, então, assim, só para entender, essa força de Vênus, ela termina nos rins, é isso? é. Qual é a relação com o olho? É isso que ficou confuso para mim. Então, porque a gente estuda na antroposofia que os órgãos se relacionam, né? Então, o rim tem essa força ele excreta aquilo que não é bom, né? Ele elimina aquilo que não é bom. Mas daí a gente sabe que o rim também pode se relacionar ao olho, né? Porque o olho também está ligado a essa força que olha para fora. Então, o rim fica com essa possibilidade de estar dentro, mas excreta tudo aquilo que é ruim, vai para fora tudo que é ruim, né? Mas ele colocou aqui essa relação com o olho. O olho sempre também olha para um lugar que está para fora, mas não, ele fez só como um exemplo, né? Eu não entendo que o olho aqui tem alguma relação com a Vênus, não sei. Talvez com a beleza, Cris, eu não consigo relacionar aqui. Olha, a Ana colocou que na fisiologia, quando o rim não funciona, o olho Ah, fica inchado, bom, isso é que é verdade. um sinal do corpo. Bem lembrado. É, sim. Então, vai por aí. A gente precisaria estudar bastante fisiologia para poder compreender isso, e não a fisiologia que talvez a gente veja nos livros, mas a fisiologia mais Oculta. culta. Tá aqui, ó, peguei. Posso falar? Pode, claro. Sempre se fala que o rim é o órgão da emoção, então nada mais certo do que relacionar com o olho, né? Que a gente chora, né? Que ele tem a expressão. Boa, boa. Também, muito bom. Deixa eu E voltar aqui. a última pergunta, e assim, nós temos essas características de alguns planetas, essas forças, né? A gente Assim, tem então, todos, na tem verdade. todos, mas alguns predominam mais e outros menos. Como funciona isso? Então, depende do quanto tempo você ficou lá para pegar substâncias de cada planeta que tem a ver com a sua história de vida, com a tarefa kármica aqui na Terra. Então, se você ficou muito tempo em Marte, você traz mais características de Marte. Se você ficou mais tempo em Saturno, você traz mais características de Saturno. Mas qual é o nosso desafio aqui? É equilibrar essas forças aqui na Terra. Porque se eu for muito, vou dar um exemplo assim mais do Marte, né? Se eu for muito, tenho muito de Marte, eu tenho muita agressividade, Marte é aquele planeta mais guerreiro, tem muita agressividade, né? Então eu tenho que equilibrar essas forças, trazendo um pouco mais de Vênus, né?
Ou eu posso ter pouco Marte, então eu não me coloco no mundo, né? Então, o que que eu vou precisar para me colocar no mundo? Eu preciso de Marte, preciso fortalecer o Marte. Deu para entender um pouquinho? Uhum. Entendeu? Muito obrigada.